Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Queridos, quero refletir com os irmãos hoje sobre um tema que me veio fruto da pregação da manhã, que é um tema que está relacionado ao livro de Apocalipse, no capítulo 3, a segunda carta à igreja em Filadélfia. Eu vou ler esta carta e eu quero te fazer um convite nesta noite, para que você seja uma coluna do Deus vivo. Quero te convidar a você compreender o plano de Deus para a sua vida e como o Senhor deseja realizar este plano através da sua vida, para que você seja uma coluna do Deus vivo na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. Vamos ler Apocalipse capítulo 3, vamos ler a partir do verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escrevo: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei em alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu guardarei da honra da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Te agradecemos, Pai Celeste, pela Tua palavra, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para ter a santa comunhão com Teu povo, para Te adorar, para celebrar a Santa Ceia. E agora, ó Pai, que abrimos a Tua palavra para meditar nela, rogamos que o Teu Espírito Santo conduza nossas mentes, nossos corações a compreender o Teu propósito e a Tua vontade, para que assim, ao sairmos daqui, possamos viver, ó Deus, o mistério da fé em nossas vidas, através da elucidação da Tua palavra, através da santa iluminação do Teu Santo Espírito. Assim que rogamos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Seja uma coluna do Deus vivo. Queridos irmãos, Deus tem um propósito, um projeto de vida para sustentar todo o seu projeto do seu reino. E todo o projeto do reino de Deus passa através da minha vida e da sua vida. Nunca entenda que você vive apenas para viver uma sucessão de dias. Nunca aceite para você viver menos do que Deus diz pelo qual você deve viver. Infelizmente, nós vivemos uma geração de instabilidade.
Nós vivemos uma geração de convicções líquidas, pessoas que mudam de crenças conforme a sua conveniência. Infelizmente, nós temos visto diversos homens que eram ícones da igreja evangélica, que infelizmente esmoreceram na sua fé e hoje se tornaram verdadeiras pessoas que pregam coisas extremamente distantes da palavra de Deus. Não, querido irmão, nós não estamos aqui para viver debaixo de crenças líquidas e superficiais. Como a gente vê hoje compromissos sendo quebrados, as pessoas abandonam rapidamente de compromissos que foram selados diante de Deus, de compromissos que foram selados diante de testemunhas. Na primeira crise, no primeiro problema, já abandonam, já largam fora, já querem desistir de tudo em suas vidas. Queridos irmãos, nós não podemos viver assim em nossas vidas, quebrando os nossos compromissos, principalmente o nosso compromisso com Deus. Nós vivemos uma geração de estrutura frágil, uma fé que desaba sob o peso das provações. Quantas pessoas estão sucumbindo diante de propostas que venham desviar e atrapalhar a sua vida, a sua carreira, e promovem assim uma destruição para lares, para igrejas e famílias. Recentemente foi propagandeado uma grande igreja que recebeu dinheiro de corrupção, porque as pessoas acharam que podem vender a obra do Senhor por qualquer preço. Não, meus irmãos, vamos lutar contra essas três realidades nesta noite, contra convicções líquidas, contra quebra de compromissos, contra estruturas frágeis. A proposta da palavra de Deus, do texto que nós lemos nesta noite, nos diz, queridos irmãos, que ao vencedor farei dele uma coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o meu novo nome. Entenda que você é uma criatura de Deus, formado para um projeto eterno, formado para algo que vai se tornar inabalável, incorruptível, que se tornará algo que se tornará eterno. Não aceite viver por nada menos do que isso, viver por um projeto eterno a sua vida. Essa é a promessa da palavra de Deus, ao vencedor. Por isso eu e você precisamos tomar já uma decisão nesta noite, e a decisão é se tornar a coluna do Deus vivo. Coloca a mão no teu peito e diz assim: Senhor Jesus, me torna uma coluna do Senhor na minha casa, no meu trabalho, na minha família. Queridos irmãos, nós não podemos querer viver por nada menos do que isso. Não aceite viver por nada menos do que isso. Então, para que nós possamos se tornar essa coluna de Deus, vamos estudar então a anatomia da coluna. A coluna é o local aonde vai vir todo o peso de uma construção. E todo o peso de uma construção vai subsistir debaixo dessa coluna. E para isso, então, a coluna deve estar muito bem alicerçada, firmada, porque ela precisa ser resistente. Amém, irmãos? Você precisa ter uma vida cristã resistente. Você não pode ter uma vida cristã Nutella, não. Você não pode ter uma vida cristã igual vara de bambu, não, que vai para um lado e vai para o outro. Não. A vida do cristão é uma vida daquele que persevera, que resiste à crise, resiste às tentações, resiste às perseguições. Uma vez estava conversando com o irmão, e ele tinha um problema sério. Virava e mexia, caía no pecado do adultério. E a esposa chegou e falou para ele assim: pastor, eu cansei, não quero mais, eu cansei. Eu disse para ela, segundo a palavra de Deus, irmão, você está liberada. Você está liberada.
Agora não espere ouvir da boca deste pastor que eu vou falar para você divorciar. Eu vou orar, e Deus vai te dar a iluminação, e Deus vai te conduzir. Mas toda semana encontrava algo. O marido veio me procurar. Na hora que ele veio me procurar, ele veio querer jogar a culpa toda na irmã. Eu falei assim, rapaz, eu aprendi uma coisa com o meu pai, que homem, ele assume o certo e o errado. Isso eu aprendi com meu pai. Quando estava certo, estava certo. Quando estava errado, eu estou errado. Homem é assim. Homem não fica com meia conversa, não. Eu falei para ele, você está errado. Para. Você tem um problema. Você precisa de tratamento. Você precisa de acompanhamento. E você precisa tomar vergonha na cara. O irmão saiu falando mal de mim, lógico, né? Ele queria que eu ficasse do lado dele. Aí ele falou para uma pessoa conhecida, falou, pastor Carlinho, ele acha que é melhor do que todo mundo. Não acho que eu sou melhor. Eu firmei a minha vida na palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu passo por crises, eu passo por tentações, eu passo por perseguições, mas a palavra de Deus diz para mim e para você nessa noite, Efésios 6,13, depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Fala comigo, vamos ler Efésios 6,13, depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Levante suas mãos aos céus e diz assim, Senhor Jesus, torna a minha vida inabalável. É a palavra de Deus, tome posse da palavra de Deus. Se existe algo que você tem que tomar posse, é tomar posse da palavra de Deus. John Stott, ele diz, a estabilidade espiritual nasce da convicção da verdade e da fidelidade de Deus. A igreja e a sua casa precisa de homens e mulheres que sejam constantes na fé. Amém, irmãos? Seja constante na sua fé. Seja constante. Eu, jovem, iniciando o meu ministério pastoral, procurei um pastor sábio e perguntei para ele que já estava celebrando 50 anos de ministério pastoral. Eu cheguei para ele no encontro e perguntei para ele, pastor, qual é o seu conselho para um pastor jovem? Ele disse para mim, Carlos, o ministério não é uma corrida de 100 metros. O ministério é uma maratona de 40 quilômetros. E no meu caso, já passei 50 quilômetros. O velocista, ele dá tudo nos 100 metros. Mas o maratonista, ele tem que sempre guardar a sua energia para o final. Então ele sempre está armazenando a sua energia. Ele sempre está vivendo uma vida constante. Fala comigo, constante. Constante, irmãos. Então ele disse para mim assim, o velocista, ele corre e atinge uma velocidade e depois ele estafa. O maratonista, ele corre constante até chegar o final. Amém, irmãos? Eu e você não estamos numa corrida de 100 metros. Nós estamos numa maratona. Para alguns, será uma maratona de 60 anos, porque temos muitos jovens aqui entre nós. Alguns poderá até ser 70 anos. Para outros, pode ser como no meu caso, 30, no máximo mais 40 anos, Deus assim o sabe. Minha mãe está com uns 93, vai completar 94 anos esse ano. Pode ser mais 40 anos. Eu não sei qual é a maratona que você tem para correr,
Mas uma coisa que eu tenho aprendido nesta vida é que você precisa viver uma vida constante com o Senhor Jesus Cristo. O que isso representa? Isso representa, queridos irmãos, que nós precisamos sustentar a nossa vida. E nós sustentamos a nossa vida com doutrina, comunhão e missão. Fala comigo. Doutrina, comunhão e missão. Vamos falar com fé? Doutrina, comunhão e missão. Gálatas 2:9 fala que os apóstolos reconheceram as colunas da igreja. E as colunas da igreja eram Tiago, Cefas e João. Com Cefas nós vemos que ele foi um homem exemplar na doutrina, na comunhão com o povo de Deus. Nós vemos Paulo citando Cefas, que Cefas estava indo ter com Timóteo para levar informações, mas que ele não iria apenas a Timóteo, mas que ele iria também à cidade de Éfeso, iria também à Galácia e iria até Corinto, porque ele alimentava. Nós vemos com Tiago que a preocupação dele era estabelecer a igreja dentro da doutrina, e por isso logo ele escreve o primeiro texto do Novo Testamento. E nós vemos com João se tornando então o último apóstolo a nos deixar o texto que nós estamos lendo e nos mostrando o legado e a responsabilidade da missão. A missão, queridos irmãos, continua. Fala comigo, a missão continua. E a missão pelo qual eu vivo, pela qual você deve viver, é a mesma missão. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém, irmãos? A missão deve continuar. Por isso que eu trago novamente a figura das corridas, e agora eu digo para você que nós estamos numa corrida também, que não é apenas uma maratona, mas é uma corrida aonde nós estamos, uma corrida de bastão. E a corrida de bastão, nós estamos pegando, nós recebemos o legado da fé de uma pessoa, e agora nós vamos continuar para passar para outra pessoa. Pai e mãe, presta atenção aqui. Você tem a responsabilidade de transmitir a fé aos seus filhos. É responsabilidade sua, comprometimento seu. Traga seu filho para a igreja. Traga ele para as organizações mensageiras do rei, que deram um testemunho lindo hoje pela manhã, para os embaixadores. Traga os seus filhos para a reunião dos jovens e adolescentes. Você tem essa missão, mas não somente para eles, para os seus familiares, para o seu colega de trabalho. Nós somos uma igreja e precisamos ser uma igreja forte. E uma igreja forte significa que existe um povo ativo na presença do Senhor. Um povo ativo é um povo que serve a Deus com excelência. Ontem nós tivemos um encontro dos voluntários. Nós temos alistados hoje mais de 60 voluntários na igreja. Mas ontem na reunião nós não tínhamos um terço. Meu irmão, minha irmã, deixa eu explicar algo para você. Servir na obra do Senhor requer compromisso. Requer responsabilidade, requer que você aprenda a buscar e trabalhar na obra do Senhor ativamente. Mas eu quero dizer, você que ainda não está arrolado em nenhum ministério, você deveria estar arrolado. E você que já está na igreja há mais de 2 anos, você deveria estar ativo dentro da igreja, com responsabilidades dentro da igreja. Porque você precisa entender que você está para construir o reino de Deus. Você não está para construir o reino da terra. Se você gasta o seu tempo só com as coisas da terra e não gasta o seu tempo com as coisas do reino de Deus, algo está errado na sua vida cristã. Se você tem dificuldades de se comprometer com a obra de Deus, com a sua agenda, na sua agenda não cabe espaço para trabalhar na obra do Senhor, algo está errado na sua vida cristã. Porque cada um de nós tem um dom, cada um de nós recebeu uma capacitação do Espírito Santo de Deus, e que, portanto,
O papel do crente é servir na obra do Senhor, se comprometer. E se comprometer com a obra de Deus não é apenas vir ao culto. É excelente vir ao culto. E devemos vir e participar ativamente de todas as atividades da igreja. Mas também é ajudar a obra do Senhor. Colaborar, contribuir, orar, servir, evangelizar, discipular pessoas. E acima de tudo, ser um exemplo de fé. Amém, irmãos? Ser um exemplo de fé. Como nós precisamos de homens e mulheres que sejam um exemplo de fé. Talvez você nunca parou para pensar no nome de Cefas. E talvez você nunca parou para entender a figura de Cefas no Novo Testamento. Mas eu gostaria de te dizer que Cefas era a liga dos apóstolos com as igrejas. Sabe a argamassa que você passa para fazer com que se junte os tijolos, se junte um piso bonito sobre o piso que está ali? Cefas era essa pessoa. Sabe aquela pessoa da sociabilidade, da integração, do acolhimento, do cuidado das pessoas? Cada um de nós tem um dom. Coloca a mão no seu peito e fala assim: eu tenho um dom espiritual. Agora você falou com medo, né? Não, agora fala com fé, em nome de Jesus. Repreende o inimigo da sua vida nessa noite. Diz assim: eu tenho um dom espiritual. Então sirva a Deus, irmão. Trabalhe na obra do Senhor. Além disso, nós precisamos olhar nessa noite sobre o fundamento que está a nossa vida. Qual é o fundamento da sua vida? O fundamento da sua vida é, de fato, Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento. O apóstolo Paulo adverte em 1 Coríntios 3:11. Nós estamos no meio de um solo complicado. Nós construímos aqui, queridos irmãos, e quando nós fomos construir, fazer esse semi-enterrado aqui embaixo, para fazer essas colunas, foram feitos para baixo, desceu quase 8 metros em cada uma das colunas. E era profundo isso. Caiu uma chuva. Irmãos, mas foi uma chuva que inundou esse lote. E a gente tinha escavado ele. E já tinha aberto as fundações. Mas caiu uma chuva torrencial. A gente teve que alugar 4 bombas para tirar a água daqui. Irmãos, pensa num homem que orava para não desmoronar esses negócios aqui. Que eu fiquei com medo de desmoronar a casa do Sotero, nosso vizinho. Eu passava aqui, vinha aqui na casa dele: ô Sotero, prepara um café aí para me tomar. Entrava na casa dele, ficava só olhando assim, ele ficava: o que você está olhando, pastor? O que você está olhando? Ó, Sotero, qualquer coisa você me liga, tá bom? Qualquer coisa, vamos esperar acabar a construção e a gente faz a reforma aqui de qualquer coisa que aconteceu. Fica tranquilo, pastor, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Ele me tranquilizava e eu ficava nervoso, preocupado. Ligava para o Fernando: Fernando, e agora, Fernando? E aquele negócio lá, estou orando para não cair aquele negócio. Irmãos, quase 10 metros para cada coluna. Irmãos, o que tem de concreto para baixo era caminhão de concreto entrando e saindo para concretar essas fundações, para que esse prédio não se abale. Eu quero te dizer, meu irmão, que você precisa fazer um bom fundamento na sua vida e na sua casa. E o seu fundamento é Cristo Jesus. Você precisa conhecer Cristo Jesus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Por isso que eu te convido a começar o curso de introdução bíblica no próximo sábado. Você vir participar. Nós estamos envoltos a um solo que está cheio de falsas doutrinas, propostas passageiras, seduções deste mundo. E a única coisa que nós temos neste mundo que é prevenção contra essas coisas é Jesus Cristo. Ele é o nosso alicerce. É Ele que faz com que as nossas vidas possam produzir de fato
frutos verdadeiros que ficam para a honra e glória do Senhor Jesus. A igreja, o reino de Deus, a sua casa, precisa que você seja um discípulo maduro, que não vive pelas circunstâncias, mas que você tenha firmeza em Cristo Jesus. Queridos irmãos, eu quero explicar isso um pouco mais para os irmãos, sobre esse fundamento que é Cristo, sobre esse alicerce que é Cristo, sobre essa comunhão constante com a palavra, sobre essa vida de oração. Eu quero te explicar, queridos irmãos, que isso fortalece a tua vida, isso te ajuda em todas as circunstâncias do seu viver, em todas as crises que você vem enfrentar. Eu aprendi isso com a minha querida mãe, que quando nós perdemos o meu pai num acidente de carro, a minha mãe era aquela mulher serva de Deus. No outro domingo da morte do meu pai, ela acordou toda a família: vamos todos à igreja, vamos todos à casa do Senhor, vamos todos à casa de oração, porque agora é a hora que nós mais precisamos de Cristo Jesus. Amém, igreja? É isso que o povo de Deus tem que entender, que igreja não é um espaço na tua agenda não, meu irmão. Igreja não é para sua conveniência não. Igreja é um compromisso, é o teu fundamento, é o teu alicerce. Primeiro a igreja e depois as outras coisas, porque buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Enterre as suas desculpas para servir a Deus, enterre as suas desculpas, aquelas coisas que ficam te colocando a igreja como coisas passageiras, porque a única coisa que prevalecerá a nossa vida, queridos irmãos, é a palavra de Deus, o alicerce em Cristo Jesus, o único legado que perdura de geração em geração. Não é um nome limpo, mas é o nome lavado no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Por isso, queridos irmãos, observe as marcas do grande arquiteto deste universo, o nosso Deus. Observe as coisas que Ele diz que durarão por toda a eternidade. O nome que é sobre todo nome, Ele nos dará. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome de Deus. Amém, irmãos? Quantas vezes nós estamos correndo pela fama deste mundo, pelos louros deste mundo, e isso é passageiro. O grande jogador de basquete brasileiro, Oscar Schmidt, em uma entrevista, em que ele abriu a alma do seu coração e perguntaram para ele, qual foi a sua maior honra? Ele virou e falou assim, ganhei muitos títulos, ganhei a honra de ter o meu nome escrito no hall da fama do basquete mundial, mas a maior honra é saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Qual é a maior honra que você está correndo, querido irmão? Qual é o nome da tua identidade? Você é filho de Deus? Essa é a nossa filiação, filho de Deus. Mas ele diz também que é uma nova cidade pela qual nós estamos indo viver. Gravareis sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. É o nosso destino, é a nossa morada, é o nosso descanso.
Querido irmão, querida irmã, tem tantas pessoas que saem de férias achando que vão descansar e de repente voltam das férias mais cansadas do que saíram para descansar. E tem tantas pessoas tentando encontrar algum tipo de descanso nessa vida. Que flagelo! Entenda nesta noite, o descanso é Jesus Cristo, amém? Ele é o nosso descanso. Mas mais do que Ele ser o nosso descanso aqui, Ele nos diz que Ele está nos convidando para uma cidade eterna, aonde não haverá mais dor, morte, doenças, enfermidades, tristezas, em onde Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Aleluia! É a nova Jerusalém. E Ele termina dizendo, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome, o nome de Cristo Jesus. Nada feito para Cristo é em vão, nenhuma oração sua é em vão, nenhuma leitura bíblica sua é em vão, nenhum culto dominical é em vão, nenhuma pregação que você ouve é em vão. Todas as coisas que são envolvidas com o nome de Deus, com o nome de Cristo Jesus, permanecem. Elas são úteis, elas são poderosas, elas são capazes de nos fortalecer em todas as nossas batalhas. Quem viveu assim foi o querido pastor William Carey. O nome da minha embaixada era a Embaixada William Carey, a Embaixada da Igreja Batista de Vila Nova. Nós escolhemos este nome quando estudamos a biografia desse lindo missionário, William Carey. O sapateiro de Deus, que saiu e mudou toda a história da igreja moderna. Graças a esse homem, o Evangelho chegou ao Brasil. Esse homem enfrentou lutas, pressões. Quando ele começou a pregar, ninguém dava crédito para a sua pregação. Falavam que ele era um maluco. Mas ele enfrentou e continuou pregando. Ele pregou por 3 anos, 5 anos, até que Deus deu a ele a visão de que ele tinha que ir para missões. E ele pegou a sua esposa, seus 3 filhos e foi para o campo. Chegando lá, ele foi para aonde os missionários estavam na Índia e ele ficou. Só que lá, ele percebeu que não tinha impacto na vida daquele povo. E ele decidiu então ir para o interior. Ir para o interior representaria que ele poderia pegar uma enfermidade e morrer, ou alguém da sua família. A esposa não queria ir, ninguém queria ir, mas ele começou a ir e ele foi. Ele enfrentou resistência, mas ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu o chamado de Deus e ele decidiu ser fiel a Deus. Porque a grande verdade desta vida, diante de todas as coisas que se levantam sobre nós nesta vida, a grande realidade é, continuarei sendo fiel a Deus ou não? Tudo que se levantar na tua vida, nunca se esqueça disso na sua vida. Tudo que se levantar na sua vida, a grande resposta será, eu permanecerei fiel ao meu Deus. Eu perseverarei na minha fé, na minha corrida, na minha fé com Cristo Jesus. William Carey continuou. Perdeu os 3 filhos para a febre tifoide. Sua esposa teve vários impactos. Ela adoeceu, depressão, faleceu. Mas William Carey continuou. William Carey traduziu a Bíblia para diversos idiomas e formou uma nova geração de líderes. Para você ter ideia, existem textos da palavra de Deus que William Carey traduziu no século XVIII, que até hoje muitos tradutores estão começando agora a traduzir esses textos. O tanto que Deus usou a vida dele
Mas você pode pensar, pastor, destruiu a família dele. William Carey, um dos seus biógrafos, e tem um filme fantástico para você assistir. Está no YouTube disponível. Assista a história de William Carey. Alguns não vão achar bom, porque é um impacto de um homem que tomou uma decisão de ser uma coluna viva do Deus vivo. Mas o lindo desse filme é saber que ele completou a carreira, guardou a fé, e até hoje o nome dele é lembrado. Existe um feriado na Índia em memorial a William Carey. Ele revolucionou a cultura, porque a viúva, quando morria, o marido, ela era enterrada viva ao lado do marido. Ele pôs fim a essa barbárie por meio da sua fé e do legado da sua fé. William Carey não desejou ser notado. A única coisa que ele desejou foi ser fiel a Deus. A minha pergunta para você é: você tem sido fiel a Deus? Você é fiel a Deus? Você tem compreendido que você é chamado para ser a coluna do Deus vivo? Revisando então nesta noite, vejamos então como começamos. A nossa coluna, ela é sustentação e ela deve suportar a obra de Deus, porque nós vivemos para Deus, para a glória de Deus, para a honra do Deus vivo. Nós estamos aqui para deixar um legado, e o legado é o nome de Deus, é o crescimento do reino de Deus. Nós estamos aqui para resistir às tentações, às batalhas, tudo aquilo que se levantar contra a palavra de Deus, nós estaremos contra, e firmaremos nossa vida diante de todas as situações. Eu quero te dizer algo: todos os impérios foram abalados e foram destruídos, todas as grandes fortunas passaram e acabaram, os legados que muitos homens lutaram para deixar as suas famílias, a segunda geração acabou com todas elas. Mas a verdadeira fé em Cristo Jesus, ela tem prevalecido todas as questões, todas as lutas e todas as batalhas. Faça um diagnóstico então da sua vida nessa hora. Eu convido você a fazer esse diagnóstico. Pode vir, irmão Nilton. Diante das crises, você é pessoa que desiste, pessoa que recua, que para de orar, que deixa de frequentar, que deixa de buscar a Deus? Ou você persevera em sua relação com a igreja? Você veio essa noite apenas para receber uma bênção? Ou você entende que você, na sua vida cristã, na sua carreira cristã, você é exemplo de fé para outros? Cada um de nós aqui nesta noite é uma coluna para a próxima geração. Se você ruir, ceder ou abandonar, uma geração inteira pode se perder. O foco da sua vida é ser um consumidor espiritual? Ou você já entendeu que você vive por um propósito eterno? Você tem uma missão de Deus para a sua vida. O seu legado,
Quantas pessoas se acharam importantes no reino de Deus? Quantas pessoas achavam que eram o suprassumo de tantas coisas? E diante das circunstâncias sucumbiram. E que a vida delas passou. Hoje eu contei para você a história de William Carey, desse homem que serviu a Deus diante de tantas intempéries, diante de tantas circunstâncias ruins, mas ele perseverou até o fim. Como que está a sua vida? Como que está a sua fé? Como que está seu compromisso com Deus? Pelo que você tem vivido? Essa noite eu te convidei e te convido a você ser uma coluna do Deus vivo na sua geração. Essa noite eu te convido a você entender que Deus não está procurando mais um frequentador da igreja. Deus não está preocupado que você venha ocupar mais uma cadeira nessa igreja. Não. Ele quer que te tornar uma coluna na obra dele. Por isso, tome uma decisão nesta noite. Seguir firme na palavra do Senhor. Constante na oração. Compromisso com a igreja. E principalmente, ativo em discipular pessoas. Ser discípulo é ser um exemplo na vida das pessoas. Ser um discipulador é ser alguém que ama a Deus sobre todas as coisas. E que, portanto, você vai deixar um grande legado na sua vida. Volta comigo no texto. O texto começa dizendo assim: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus. Entenda, Ele não está te chamando para um projeto, para um propósito de fracasso, de derrota. Ele diz para mim e para você nesta noite: ao vencedor, ao que assumiu o compromisso, ao que colocou a sua vida para ser uma coluna do Deus vivo. Ele é vencedor. João está dizendo: ao vencedor. Eu não estou correndo para me tornar um fracasso, um derrotado, em nada na minha vida, porque eu sei que o que me chamou é poderoso, é verdadeiro, e a promessa é real. Por isso, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E por isso, pode vir lutas, pode vir crises, pode vir batalhas e dificuldades. O meu Deus, que me sustentou até aqui, me sustentará até o fim. Qual é a sua convicção? Qual é a sua convicção? Qual é a sua fé? Qual é o seu comprometimento com a causa e a obra do Senhor? Você é uma coluna ou você é um bambu neste mundo? Deus te chama nesta noite. Seja uma coluna alicerçada na rocha. Eu te convido a você fechar os seus olhos nessa hora e estabelecer a sua vida na rocha que é Cristo Jesus e se tornar uma coluna do Deus vivo neste mundo, na sua família. A sua família precisa de uma coluna
A sua casa precisa de uma coluna. Mas vai me cansar. Não. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então não vai te cansar ser coluna de fé na tua casa, não. É o teu legado, é a tua responsabilidade. Então seja um homem de oração, seja a mulher de oração, seja o exemplo de fé na tua casa. Mas eu sou sozinho, não se importe. Seja a coluna do Deus vivo. Aquele que te chamou é fiel. E o que é fiel te sustenta. E não tem outro que possa te sustentar. E não tem outro que possa renovar a tua força. E não tem outro pelo qual se cabe viver essa vida, que não seja pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Ele que renova as nossas forças. Ele que renova a cada manhã. É Ele que faz com que as misericórdias se levantem e se tornem novas a cada manhã. Não há outra promessa pela qual se viver, não há outra a qual você possa se comprometer, que não seja pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Seja coluna na tua casa, seja coluna nesta igreja, seja coluna no reino de Deus. Tenha um compromisso verdadeiro. Enterre as tuas desculpas e comece a viver para o reino e para o nome do Senhor Jesus Cristo. Faça uma oração nesta hora. Fala, se você até hoje não se tornou a coluna, se você tem achado isso um fardo, faça uma oração hoje. Assuma essa responsabilidade. Eu aprendi com a minha velhinha de um metro e meio. Minha mãe um dia estava no hospital e a Soraya foi passar a noite com a minha mãe. 3 horas da manhã está lá minha mãe. E a Soraya pensou que minha mãe estava passando mal. Ela chegou lá e ela chegou perto e ficou ouvindo que minha mãe estava... E ela estava lá, ela estava internada, ela estava doente, ela estava cansada e ela estava lá. Ela é a coluna da minha casa. Ela é a coluna desta igreja. E quem tem uma coluna alicerçada em Cristo Jesus, não sucumbe. Se a tua casa está fracassando, o problema não é o alicerce, é a tua fé que não persevera no Senhor. Porque aquele que está no Senhor, aquele que está em Cristo, vem tempestade, vem batalha, mas ele persevera, porque Deus é fiel. O que é fiel, Ele cumpre. Ore mais, jejue mais, clame mais o nome de Jesus. E deixa Jesus fazer um milagre na tua casa, na tua vida. Minha mãe estava lá orando assim: Deus, guarda os meus filhos, guarda os meus netos, guarda essa moça que está aqui comigo hoje no quarto. Cabeceando da minha mãe, já não sabe, não lembra, mas ela não esqueceu quem é o sustento da vida dela. Ela não esqueceu. Ela esqueceu o meu nome já, mas ela não esqueceu quem sustentou ela. Ela não esquece quem sustenta ela. Para de correr atrás do ouro do tolo e assume a responsabilidade que Deus te deu. Coloca a mão no teu peito e faz a oração. Senhor Jesus, me torna a coluna, a tua coluna, na minha casa, na minha família, na tua igreja, no teu reino, e que eu não volte atrás dessa decisão, mas que eu viva para a tua glória, todos os dias da minha vida. Amém, amém e amém. E que isso seja um privilégio, uma alegria para as nossas vidas. E que esse seja o contentamento do nosso viver. E que quando você envelhecer cada dia mais, você perceba
Escreva as tuas orações, coloque os teus pedidos diante do Senhor e veja como Deus é bom, veja como Deus é maravilhoso. Quantas orações que eu fiz e Deus fez milagres maravilhosos, eu louvo o nome do Senhor. Oh, queridos irmãos, tem gente que me liga do outro lado do mundo e que fala: eu sei que você está orando por mim, e eu estou orando, eu realmente estou orando. A pessoa que estava lá no Canadá, mandou um pedido de oração para mim ali pela rede social. Eu falei: estou orando aqui, mas dá notícia depois. Tem gente que pede oração e depois não dá notícia, irmão. Aí eu sou curioso, né? Quem não é, né? Mas eu sou curioso com coisa boa. Com coisa ruim não quero nem ouvir, nem me conta, que eu não quero saber. Aí passou uns dias, mandou uma mensagem e falou: Deus abençoou o pastor. Glória a Deus, irmãos. Seja a coluna do Deus vivo, em nome de Jesus. Pai, nesta manhã, nesta noite, ó Deus, temos esse desafio para viver. Que o Senhor venha nos conduzir a viver a Tua palavra em nossas vidas, em nossas famílias, em nosso trabalho, na Tua igreja. Que verdadeiramente o Senhor levante colunas aqui, ó Deus, nesta noite. E que cada um de nós, ó Deus, entenda esse enorme privilégio que é servir ao Senhor. E compreenda desse legado que o Senhor está nos ajudando a construir e deixar sobre a face da terra. Esse legado de fé e de exemplo com o Senhor. E de que, ó Deus, nesta noite, ó Deus, nossos corações se encham de fé, de júbilo, de alegria. E que, ó Deus, aqueles que estão atravessando vales, vale da sombra da morte, vales negros e densos, que nesta noite, ó Deus, cada um compreenda, ó Deus, que o Senhor está conosco, e que nada, nenhuma luta, nenhuma dificuldade, nenhuma circunstância vem sobre nossas vidas que nós não podemos suportar, porque o Senhor nos erigiu na rocha que é Cristo, para sermos coluna do Senhor, ó Pai, e que portanto não se abalará diante das circunstâncias deste mundo, porque nós temos uma fé verdadeira, viva, num Deus fiel e poderoso. Toma as nossas vidas nesta hora, ó Pai, e nos conduz ao Teu propósito, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.